Oi. E aí, Felipe, tá tudo bem? Vamos lá. Tô entrando antes só para fazer uma geral, para ver se o pessoal já tá. Acho que o pessoal agora. Isso. Perfeito. Bedinho também já entrou. Eu daqui a pouco vou já chamar a doutora Carol, que aí a Carol estando já em palco. Ela já solicita e ela entra para a gente conversar, né? Inicialmente, boa noite a todos. É um grande prazer a gente estar aqui hoje à noite. Vamos fazer um bate-papo sobre o ultrassom nesse primeiro trimestre. E justamente a gente vai ter a participação da doutora Carolina Lopes, que hoje faz parte do grupo aqui da FETOS e que vamos estar compondo com um grupo docente dentro da Faculdades BWS para o nosso novo projeto para esse ano 2022 e também do professor Coridon, Franco Coridon. O Coridon ele vai talvez dar uma bela atrasada porque ele está preso no trânsito e pediu para que então a gente iniciasse, mas ele vai tentar assim que ele conseguisse desvencilhar ali do trânsito, que não dá para simultaneamente ficar participando. Vamos ver se ele consegue, porque deu lá um tilt e o trânsito está infernal hoje lá em Vitória, e ele está saindo de Vitória para viajar e estava um infernal e não conseguiu ainda. Tá? A Carolzinha, se você solicitar, a Carol já... Só um minutinho, que às vezes dá uma baixada aqui na qualidade do vídeo. Ou já. Então, só para colocar, a doutora Carolina Lopes faz parte do nosso corpo docente, é ginecologista obstetra, e ela vai estar participando com a gente vai fazer um bate-papo sobre esse primeiro trimestre, né, ultrassom no primeiro trimestre, principalmente falar um pouquinho dos principais marcadores e também vamos estar falando para vocês alguns aspectos bem interessantes sobre a gestação do primeiro trimestre e justamente como aplicar esses principais marcadores, como translucência nucal, ducto venoso, regurgitação tricúspide e também como que a gente avalia toda essa morfologia, perfeito? Então, aqui simplesmente só quero ver como é que eu poderia já chamar a professora Carolina. Normalmente aqui. Carolina ainda não me solicitou, mas daqui a pouco ela chega e a gente já começa. Perfeito? Demais, se alguém já tiver alguma pergunta, alguma coisa que a gente quer que a gente comente, a gente já começa. Perfeito? Eu só vou... Estamos vendo que tem bastante pessoas já entrando para acenar conosco, né? A doutora... Já estou aceitando aqui o pessoal da FETOS. Deixa eu ver se entrou. Vai entrar, eu acho. Olá. Oi, Carolzinha. Tudo bom, minha linda? Boa. Tudo Tudo bom? bem? Boa noite. Boa noite. É o seguinte, vamos nós dois tocando o barquinho, porque o Coridon está preso no trânsito. E ele está desde as 2 horas. Ele saiu às 2 horas lá de Vitória, mas deu 2 acidentes. Ele já era para estar lá na cidade que ele ia, que eu nem sei qual é a cidade, mas era perto. Mas deu 2 acidentes e ainda está preso no trânsito. Eu falei, não, fica tranquilo que a gente vai tocando. E ele, assim que ele puder, ele já entra com a gente. Perfeito? Sim. Mas vamos lá, eu que eu vou começar a te indagar e aí eu entro com alguns comentários, perfeito? Eu acho assim, o primeiro ponto que eu acho bem interessante para a gente, e que eu sempre volta e meia te chamo e você sempre vem dar uma aula lá que o pessoal gosta bastante, né? Que é a importância de a gente datar corretamente a gravidez aí já no primeiro trimestre. Porque muitas vezes o pessoal só está preocupado com translucência nucal, está preocupado como fazer um ducto venoso, isso, aquilo. Lógico que tudo isso aí tem uma grande importância, a gente vai comentar sobre isso aí tudo. Só que mais importante, ou tão importante quanto, é a gente saber exatamente datar corretamente a gestação, e o melhor período, sem dúvida nenhuma, é o primeiro trimestre, onde o desvio padrão, em relação à data da última menstruação, ele é o menor de todos, então ele é a aferição é a mais
a mais real e a mais assertiva. Então, gostaria que você comentasse alguma coisa sobre isso, porque justamente a gente tem aquele desvio padrão, que você fizesse alguns comentários, que é o CCN, né? Mas desde aquela Sim. que vem com 5 semanas para você e aquela que vem com 12, 13 semanas, né? O que a gente pode utilizar ali com 5, 6 semanas e depois aquela que a gente pode utilizar lá com 12, 13 semanas. O que você poderia traz para nós aí? Então, primeiro, para a gente fazer uma datação definitiva, o ideal é a gente sempre datar depois da gente identificar a atividade cardíaca. Antes disso, a gente Perfeito. pode fazer uma datação qualitativa. Então, se, por exemplo, eu vejo um útero que só tem um saco gestacional, que parece um saco gestacional, que não tem a vesícula vitelínica, ou se eu acho um saco gestacional por volta, um saco gestacional que tem a vesícula vitelínica, eu sei que essa gestação, dependendo da qualidade do meu aparelho, é de 4 a 5 semanas e dependendo da via que eu faço também, se é abdômen ou transvaginal. Isso, a partir do momento que eu tenho o embrião, que eu já consigo identificar polo embrionário, ele pode ser menor que a vesícula vitelínica, ele pode ser mais ou menos do mesmo tamanho que a vesícula vitelínica, ou ele pode ser maior que a vesícula. Isso aqui a gente está falando de qualitativa, eu não medi nada ainda, só o que eu estou olhando. Perfeito. Então, se o embrião ele é menor ou igual à vesícula, provavelmente eu ainda não consigo identificar a atividade cardíaca. Provavelmente. Na maioria das vezes a gente até consegue ver. Por via Mas ainda não é transvaginal, exato, da... é bom frisar, né? Via abdominal É. mais difícil, via transvaginal a gente já conseguiria, possivelmente. Então, quando você vê o polo embrionário, na maioria das vezes você consegue dizer que está entre 6, mais menos que 7 semanas. Isso sem Perfeito. medir nada, só olhando. Se você bater o olho e viu uma foto, ou você introduziu o aparelho e você viu essa imagem. Por volta de 6, menos que 7. A partir do momento que esse embrião é maior que a vesícula vitelínica, off-label ali, a gente precisa já ver a atividade cardíaca. Já é um sinal de bom prognóstico você ter atividade cardíaca ali. Mas a partir do momento que você tem atividade cardíaca, você vai datar a partir do CCN. Não é legal datar com diâmetro médio Saco do de saco gestação. gestacional. Não é um parâmetro preciso. E o que a gente busca aqui é precisão, porque a gente precisa datar da maneira mais correta e mais precisa possível. E o método que a gente tem de mais precisão é depois da fertilização, né, que a gente consegue saber exatamente o dia, mas seria o CCN. E a gente sabe que todo ultrassom, de acordo com o Kalin, na última edição e na penúltima edição, a gente tem um erro de 8% em qualquer ultrassom. Independente se eu faço esse ultrassom com 8, com 18, com 28 semanas, sempre vai ter um erro, tá? Então, a partir do momento que você datou, você também não pode mudar mais essa idade gestacional, porque não é porque o nenê tem um abdômen maior que ele é mais velho. Então, Perfeito. de uma maneira muito leiga, como a gente pode explicar para a paciente, se eu emagrecer 10 quilos, eu não vou ficar mais nova. Se eu engordar 10 quilos, eu não vou ficar mais velha. O nenê é a mesma coisa. Então, o feto ele tem que ter a idade gestacional e a partir do momento que você definiu se é pela DUM, né, que seja compatível nesses 8%, ou se é pelo primeiro ultrassom, acabou. Está definida aquela idade gestacional e a Isso. gente não muda mais. Única coisa, então, vamos lá. Para dar uma sintetizada, eu agora vou colocar aqui a experiência atrás de campo, é o seguinte. Quando você está muito precoce, 5, 6 semanas, a gente realmente, muitas vezes, lança a mão desses outros parâmetros menos assertivos, que eu considero, que é diâmetro médio saco gestacional. Nós temos tabelas para todos eles, mas Sim. esses não são os ideais. Realmente, o ideal qual é? É quando o bebê está um pouquinho maior, o embriãozinho está um pouquinho maior, e a gente já identifica o CCN, identifica principalmente abatimento cardíaco nesse embrião, e a gente consegue medir o bebê através do CCN. A gente conseguindo medi-lo ali, realmente ele tem uma melhor precisão. Depois nós vamos até fazer um debatezinho. Qual é o melhor CCN? Será que é de 7, 8 ou quando ele tem 11, 12 semanas? Eu já vou me adiantar. Eu prefiro ele um pouco mais velho, né? Apesar de ambos serem extremamente fiéis,
mas eu dou mais valor porque é tecnicamente um pouco mais fácil você medi-lo e conseguir ter uma precisão melhor na sua mensuração quando ele tem já sua 11, 12 semanas. Eu digo isso porque eu já tive discussão isso em mesa redonda. Mesa redonda onde tem gente, eu tenho grupos e pessoas qualificadas que dizem, eu prefiro medir com 8, 9. 8, 9 eu tenho mais certeza do que 11, 12. Eu falei, eu discordo. Eu prefiro 11 e 12. Mas aí é gosto freguês. Ambos são fiéis, ambos têm sua validade, desde que muito bem medidos. E aí vem o aspecto técnico que a gente coloca. Sim. O que eu acho que vale mais a pena, que eu sempre enfatizo quando a gente dá aula do primeiro trimestre, é cuidado para não se adiantar para o lado negativo. Então, vê com 5, 6 semanas, não vejo embrião, não vejo batimento, já tentar laudar como ovo cego. Possivelmente um ovo cego, principalmente se a mãe teve um spotzinho, né, com breve sangramento. Não, nunca você se arrepende em aguardar 7, 10 dias. Então, avaliou primeiro, não está identificando adequadamente, pede, aguarda 5, uma semana, 10 dias e pede uma reavaliação. Se for um processo que está... Exato. E se for uma evolução desfavorável, beleza, em 7, 10 dias ela vai sangrar, o quadro vai ser desfavorável, isso, aquilo. Agora, se de repente aparece, olha, não é um caso ou dois que a gente conhece de colegas, que volta e meia, por 5, 6 semanas não enxerga, depois vem dali 10 dias, está lá o bichinho bonitinho batendo lá e piscando. Então esse é um detalhe que a gente sempre diz e a gente sempre tem que tomar um cuidado. Mas é isso que você colocou. E o principal que a Carolina vai colocar daqui a pouco para vocês é que a gente hoje dá a média de 8%, né, em relação à idade estacional. Então, calcular em dias, joga 8%, você vai ter o desvio padrão para mais, para menos em relação a isso. Exato. E aí, então, se a data da menstruação tiver nesse intervalo de confiança do ultrassom, a gente adota a data da menstruação como correta. Se não, você usa a data do ultrassom. Os parâmetros, né, que a gente tem, que aí você pode até citar, que é saco gestacional acima de 25, sem ter embrião e aquele negócio, eles são interessantes. Requer aí um pouco mais de experiência do operador, sem dúvida nenhuma, que são dados indiretos, mas que ajudam bastante a gente. Mas volto a frisar, não se precipitem. Todo caso que tiver dúvida, aguarda 7, 10 dias e a gente realiza uma nova reavaliação, que a gente nunca se arrepende por aguardar um pouquinho mais. Mas podemos nos arrepender amargamente por precipitar e já dar laudo de ovo cego, pode internar, fazer curetagem, porque já perdeu, não. Isso a gente sempre coloca, né? Fora isso, que eu diria assim, precocemente, esses parâmetros, se você lembrar de cabeça, que eu não consigo decorar, eu sou péssimo. Saco gestacional, eu sempre é acima de 25, tem que ter embrião. Como é que é? Eu vou ser bem honesto, eu não consigo decorar esses parâmetros. Por isso que a gente, quando a aula, tem um slidezinho para nos ajudar em colinha, que nem eu brinco. Então, antigamente era 20 milímetros, foi mudado Começou desde com 2011. Deixa eu te ajudar, começou com 16. Eu sou da velha guarda, começou com 16, passou para 20, hoje é 25, Agora é 25. Né? Então, assim, é 25 milímetros o diâmetro do saco gestacional. Então, você tem que fazer médio. os 3 diâmetros, soma tudo, divide por 3. Esse é o diâmetro médio. Então, assim, se eu tenho um saco gestacional que seja menor que 25 milímetros e não vejo embrião, eu tenho uma gestação incerta, né? É incerto ainda. Agora, se eu tenho um saco gestacional maior que 25 milímetros e não vejo nada, né? Nada que eu diga, nenhuma estrutura embrionária, vesícula vitelínica já é estrutura embrionária. Então, se eu vejo um saco gestacional maior que 25, sem embrião, sem vesícula, gestação inviável. Inviável. E se eu vejo um CCN, um comprimento cabeça-nádega, desde que seja medido adequadamente, maior que 7 milímetros, é teoricamente obrigatório que eu identifique atividade cardíaca. Tá? Exato. Esses são os dois mais importantes. Eu acho que esses aí são os fundamentais. Mas voltamos a frisar aquilo lá. Não é porque veio com 20, 25, já não viu, já fechar o diagnóstico. Calma. É a primeira vez, está começando, está avaliando, pede, aguarda mais uma semana, você não se arrepende. Você nunca vai se arrepender. Nunca. E é um jeito, até a paciente percebe quando tem algo que não vai indo bem. Então é um jeito dela já amadurecer a ideia também. Sim.
Mas eu digo isso porque eu mesmo já tive um caso que avaliei, estava lá, tinha 7 semanas, 6 semanas e meia, quase 7, não vi embrião, babá. Eu pedi para guardar uma semana. Dito e feito, ali uma semaninha apareceu o bichinho. Aonde ele estava escondido, não me pergunte como, porém, onde, mas estava lá o bichinho. Sim. Bom, mas agora já vamos pular para um lado mais interessante, que eu acho, né? Vamos pular aí, porque esse iniciozinho aí é importante, sim, mas a gente tem pouco recurso. É só datar, realmente só ver que está presente ou não e tudo mais. O Uhum. datismo, como eu falei, eu prefiro um pouquinho mais para frente. Lá quando está entre 11 a 12, 13 semanas, para mim é o melhor período, de 10 a 13. Tem gente que prefere um pouco mais precoce, aí é gosto do freguês. Desde que faça tecnicamente correto o CCN, eu acho que ambos estão plenamente respaldados. Sim. Agora vamos falar um pouquinho de TN. Qual o melhor período que você consideraria para a gente avaliar TN? Depois a gente fala dos outros marcadores. Tá. Então, teoricamente, a translucência pode ser medida, depende mais do tamanho do que da idade gestacional, porque a gente tem duas tabelas que geralmente estão nos aparelhos. A tabela de Hadlock e a tabela de Robinson. Robinson foi a tabela original. E todo o estudo da translucência nucal foi feito a partir da tabela de Robinson. Então, por isso que foi identificada de 45 a 84 milímetros, tá? Isso. Então, assim, se a gente for pegar na tabela de Robinson, 45 milímetros dá 11 semanas e 3 dias. Na tabela do Hadlock dá 11, tá? Na tabela de Hadlock, 84 milímetros Dá dá 14 e 2. 14 e 2 dias. 14 e É, 2 dias. e da de Robinson dá 13 e 13, eu acho que 6. e 6. 13 e É. 6. Então, por isso que é de 45 a 84. 84. Então, o momento ideal para fazer seria esse, né? Teoricamente, todo o estudo foi feito a partir dali. Porém, se você for medir uma TN com 45 milímetros, fica um pouquinho mais difícil, na minha opinião. Então, eu prefiro pedir para as pacientes marcarem entre 12 e 13 semanas, que eu consigo identificar muito mais coisa. Fica mais fácil de identificar o osso nasal também, tricúspide e todos os outros marcadores. Perfeito. O que eu coloco é o seguinte. Seria um CCN Até de 50, maior que Exato. 50. Eu sou, voltando a dizer assim, eu sou de uma. A gente sempre quer fazer uma análise crítica, e o que eu coloco? Eu digo que temos o felizmente e o infelizmente da história. O infelizmente é que o pessoal, depois que a Phytomedicine Foundation, que é regida pelo Kipros, veio com toda a programática, com o programa beleza, e colocando esses parâmetros que devem, veja bem, não sou contra, vamos deixar bem claro isso, Sim. que devem sim ser respeitados, a gente complicou um pouco a metodologia. Porque a gente tem, primeiro plano, a gente tem que entender o que é um exame de rastreamento. Exame de rastreamento, ele tem que preencher, como eu sempre digo, 5 pilares. Todo exame de rastreio tem que preencher 5 pilares. Quais são eles? Primeiro, ele tem que ter uma boa sensibilidade. O que é uma boa sensibilidade? No mínimo 50%. Segundo, tem que ter um bom valor preditivo positivo. O que é isso? Tem que ter 25% de valor preditivo positivo. Depois até vou detalhar um pouco melhor o que é sensibilidade e valor preditivo positivo. Terceiro, um falso positivo de baixo, não pode passar de 5%. Terceiro, ele tem que ser fácil, execuível, e o último tem que ser barato. Custo-benefício. Custo-benefício. Ou seja, preencheu esses 5 critérios, ele é um exame de rastreamento bom. E a translucência é excelente quando a gente coloca nesse patamar, porque a sensibilidade sozinha da TN é 75, 80. Ela tem um falso positivo no máximo de 5. E um valor preditivo positivo que o pessoal achava que era excelente. Não, não. É ao redor, começou sendo 19, mas hoje é de 20 a 30%, então ele está preenchendo ao redor de 25 a 30%. E é fácil de realizar e tecnicamente também é barata, que é um ultrassom. Agora, o que a gente coloca? Que a gente não pode complicar a metodologia de rastreio. E hoje, quando a gente fala, que nem você colocou aí, de 45 a 84, perfeito, só que esse é para o especialista.
O que eu gosto de bater na tecla e da aula é o seguinte: eu tenho que lembrar do cara que está no interior do Acre e vai fazer, e o colega tem um aparelho e ele vai fazer o ultrassom no primeiro trimestre e quer rastrear com a translucência. Então, o que eu coloco para esse colega? Para esse que não é especialista em medicina fetal, eu colocaria uma média, eu diria que é de 10 a 14 semanas. Eu não entro com CCN, eu diria que é de 10 a 14 semanas, a grosso modo, e ele pode sim usar um cutoff de 2, máximo até 2,5 de TN. Deu 2, máximo de 2,5, se a gente quiser ser mais crítico, ele deve encaminhar para um centro de referência especializado na área de fetal. A única coisa que eu tenho que exigir desse colega que é do bairro, aquele cara que está no interiorzão, que é um radiologista, que o cara não é fetólogo e etc e tal. Ele tem que só seguir as regras de como medir corretamente a CCN. Desculpe, a translucência nucal. Que antigamente, e ainda é o mínimo aceitável, é a cabeça e o tronco estar ocupando 3/4 da tela. Hoje a gente quer só cabeça e parte do tronco do bebê e medir milímetro a milímetro ali quanto que está dando a translucência. Isso eu digo que é um rastreio geral. Esse não é para a doutora Carol, não é para o doutor Isfer, não é para a gente. Esse é para o colega que está no interiorzão e que ele não tem tabela, ele não tem o programa da Fetal Medicine Foundation, ele não tem nada. Então ele precisa só saber, eu preciso saber se está dentro de um aceitável ou não. Então ele que use, aí até eu abaixaria o sarrafo, quanto mais eu abaixar, eu sou mais sensível. Quanto mais alto for o sarrafo, eu sou menos sensível e mais específico. Então, se eu abaixo o sarrafo, eu consigo rastrear mais, porque eu sou menos sensível. Sou mais sensível e menos específico. Ou seja, então eu diria que é de 10 a 14, usa um cutoff de 2. Deu acima de 2 milímetros a translucência e ele mediu corretamente, ele encaminha para a doutora Carolina. Para a doutora Carolina, é isso que ela colocou. Ela não pode usar o critério de 10 a 14, aleatório, e um valor fixo. Você vai ter que usar de 45 a 84 milímetros. Preencheu. 2, você vai usar outros marcadores como BCF, histórico materno, se tem história de aborto, se não tem isso, aquilo, para aí a gente alimentar o computador, seja o programa da Fetal Medicine Foundation, seja outro programa lá de Barcelona, de outros, mas temos que dar aí o mérito para o Kipros, porque a translucência, todos os programas são baseados nos números dele, lá da Fetal Medicine Foundation, e aí a gente faz um cálculo de risco específico. Agora, por que eu digo isso? Porque eu, quando voltei lá nos anos 90, e a translucência de 95 em diante, eu me lembro que, assim, para fazer translucência, você tinha que ter o programa, tinha que ter isso, e você está tolhendo o rastreio. E a ideia de rastreio é pegar o maior público possível dentro de uma população geral. E não você tentar afunilar já precocemente. Vai afunilar aquele que do rastreio geral foi selecionado e vem encaminhado para um serviço de referência. Vindo para um serviço de referência como a gente, como vocês, o que acontece? Nesse momento, eu digo, se o colega encaminhou, não tem problema, eu prefiro que ele encaminhe equivocadamente e a gente tranquiliza a gestante, eu dou parabéns para o médico que encaminhou, eu prefiro que ele encaminhe do que ele comece a querer, será que eu devo ter? Não, eu acho que eu vou repetir depois, eu acho que eu vou avaliar depois e deixa escapar. Então eu sempre digo que rastreio tem que ser o mais simples, o mais prático e o mais abrangente. Então por isso que aí as regras, eu ainda sou da velha guarda. Quando eu entro em mesa redonda, nossa, altas brigas, porque eu ainda defendo essa minha posição. Tem gente que não, você para fazer translucência tem que ser entre 11 a 13 semanas e 6 dias, você tem que pegar um programa, está na internet, é fácil, é só você buscar, bababá. Eu digo sim, só que não é uma coisa prática para quem quer fazer o rastreio no seu dia a dia, ainda mais se o cara não é especialista, o cara é um radiologista. Se eu pudesse fazer analogia, por exemplo, eu não sou mastologista, mas faço uma ginecologia básica. Eu vou palpar a mama da paciente. Se eu sinto qualquer carocinho, eu vou caminhar para quem? Para o mastologista para avaliar.
Agora não, eu tenho que começar, não, você tem que palpar, você tem que ver o diâmetro que você está palpando, o lobo que você está palpando, só aí você vai encaminhar. Não, não é esse o objetivo. Então o rastreio tem que ser simples, prático e execuível. Eu sempre bato nessa tecla. Mas que nem perguntaram aqui, o Piber está perguntando para a gente, né? Qual a melhor data para medir e aferir a transferência, independente se eu sou especialista ou não? Eu colocaria, grosso modo, de 10 a 14, mas o melhor período que você colocou, e eu concordo, de 12 a 12 a 13. 13. Eu, se pudesse ser, se eu pudesse escolher, eu diria, paciente, eu sempre digo para ela, de 11 a 13. Se eu só puder vir com 12, entre 12 e 13, é espetacular. É É o assim que melhor eu uso período. também. Eu acho um pouco perigoso a gente abrir essa idade estacional para 10 semanas, porque quando a gente não tá Sim, lá em São João do meu Deus, que isso, a gente teoricamente tem sei. pessoas que, né, por exemplo, eu tô aqui em Sorocaba. Eu tenho obstetras que mandam ainda o pedido de 10 a 14. E aí, na grande maioria das vezes, os colegas fazem com 10 semanas e a gente Sim. perde a oportunidade de fazer o exame com uma qualidade melhor, né? Olá, Olá, Eu acho que o pessoal. Corridor está entrando. O Corridor conseguiu. Aê, meu Desculpa o atraso, estou aqui garotinho. parei num posto de gasolina aqui e estou participando. Tá certo. O senhor está de barba, o senhor está bonitão, gostei. Estou de barba, estou de Olha, barba. Estou só seguindo porque o o senhor professor. saiu antes, está chegando atrasado, o senhor tem que tomar uma tacinha de vinho em nossa homenagem, minha e da Não, Carol, hein? eu ainda não cheguei, não. Eu estou no meio do Ainda caminho, parei num posto para participar da live. Depois tá certo. Graças a Deus, essa modernidade nos permite fazer isso. Já pensou se você não desse para fazer, parando no posto, pegando uma internet, estava lascado. Antigamente, quando era slide, lembra disso? Nossa Rapaz, Senhora. uma vez eu me lembro que eu fui dar uma aula, não sei aonde, era longe o local da aula e era slide. E quando o professor vinha dar e derrubava a caixinha de slide e misturava todos eles antes da aula. Aí era Rapaz, acabava a aula, não tinha aula. acabava, Até ele pegar um por um, acabava o tempo da. arrumar, já tinha acabado. Eu consegui ver vocês antes de vocês me aceitarem aí, que vocês não queriam me aceitar. Eu não vi, É, ainda bem que o Felipe me avisou aqui que você estava, porque realmente eu e a Carol estamos conversando e eu não vi. Eu vi. Assim, eu entendo, Carol, o medo de abrir muito. Eu acho que sim, abrir muito a idade nacional eu também tenho medo, Carol. Agora, sim, concordo com isso. Eu acho que usar o programa é bom, é bacana, é legal. Mas, olha, uma translucência bem medida e uma lógica bem feita é melhor do que qualquer algoritmo de cálculo. Exato. sim, Não, e o objetivo do rastreio é aquilo que eu digo: rastreio você tem que simplificar. Se a gente começar a complicar, o cara para fazer rastreio precisa ter o programa, o cara precisa ficar tirando história obstétrica, o cara precisa. Você vai complicar o rastreio desse cara. Esse é para o especialista. É onde eu entro na minha ótica. O cara que está lá na primeira linha, o cara que é da primeira base, se fosse um jogo de beisebol, o cara está na primeira base, o cara tem que fazer o mais simples do mundo. A única coisa que a gente tem que exigir dele, a técnica de realização da translucência correta. Isso Isso ele tem que fazer. é Esse isso aí. sim. é o básico. Isso ele Eu, tem que fazer. eu, Agora, digo, o resto é com a gente. eu digo para os meus alunos, vocês têm que sair da pós-graduação sabendo fazer isso aqui. Se você Exato. usar o programa da Fitomedicina Foundation, isso aí vai ser a evolução profissional de vocês, mas tem que sair daqui fazendo bem feito, sabendo a Bem técnica, feito. respeitando o protocolo de medida, isso sim, isso Exatamente. aumenta a sensibilidade do método. Aí eu concordo com você. Isso. Tá correto. Exato. Outra coisa, vamos agora assim, mais além. A translucência, outra coisa que eu sempre pergunto, quero saber a experiência de vocês, que eu tenho a minha, mas vamos debater. A translucência, o valor, independentemente da gente jogar no programa, fazer cálculo de risco, isso, aquilo, eu acho que o valor absoluto da translucência tem importância. E, novamente, eu bato de frente muitas vezes, porque quem me conhece sabe, eu sou crítico. E se tem uma coisa que eu gosto é de ler e eu digo, espera um pouquinho, até a página 2 eu concordo. A página 3 já tô questionando. E uma coisa que eu questiono, por exemplo, vou dar um exemplo. Se você pegar os trabalhos do Kipros, que na realidade não é ele que está na primeira linha, ele é o último, sempre é o autor, que são inúmeros 300 mil artigos que ele faz. E todos brilhantes na sua grande maioria, mas um ou outro a gente questiona.
E o que, que acontece? Você pega a translucência, por exemplo, no grupo do Quipros, translucência acima de 6,5, ele consegue pontuar que 30% desses fetos terminam saudáveis e bem. Eu vou me adiantar, eu não consigo ter essa estatística. E a estatística, porque como ele, eu só pego casos patológicos, eu não pego normais. Mas os patológicos que eu pego, vou ser muito honesto. Translucência acima de 4,5, tanto é que aí eu vou colocar, o cutoff dele de gravidade, ele joga o sarrafo para 6,5. Acima de 6,5 ele diz que é muito mais grave, mas mesmo assim ele dá uma estimativa de 30% nascendo saudáveis e bem. Eu vou ser honesto, acima de 6,5, se eu conseguir 10% de saudável e bem, é lucro. Uhum. E eu quero saber a experiência de cada um de vocês, porque eu não consigo ter isso. Saudável e bem até quando? Exato. Bem até quando? Nascer bem é uma coisa. E nascer bem, o que é nascer bem? É respirando. É isso aí. A minha experiência, eu tenho alguns casos de translucência muito elevada. Alguns casos, obviamente, a maioria dos casos vai evoluir para óbito. E os que sobreviveram, que nasceram razoavelmente bem, 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, tiveram alguma alteração cardíaca. Alguma coisa. Tardiamente. Ó, a translucência não passa não passa incólume com a translucência aumentada. Eu penso igual. Não passa incólume. Então, é que aparece um CIV pequenininho que atrapalha o crescimento, aparece um CIA pequenininho que vai atrapalhar o crescimento, alguma coisa aparece no meio do caminho. Tem alguma coisa, principalmente doença gênica que não é rastreável, porque não tem histórico na família, né? É que a gente não acompanha no Brasil, mas quando você pega a longo prazo, você vai ver que aí tem um déficit de crescimento, tem uma deficiência enzimática, tem alguma encrenca, tem. E assim... E olha, o próprio grupo do Chile, lá do Hernán Munhoz, que eu gosto muito desse grupo, porque junto com o Sepúlveda é um grupo, o Hernán Munhoz é outro lá do Chile. São dois grupos seríssimos, que trabalham muito bem no Chile. Ele, por exemplo, o Hernán põe que acima de 6,5 ele não consegue ter mais que 15% de fetos teoricamente saudáveis. Eu ponho 10 ou menos. Para mim, o cutoff é 4,5. Até 4,5, eu explico assim para os pacientes. Até 4,5, se eu tivesse uma roleta, eu apostaria as fichas no cariótipo. Ou é cariótipo alterado, se o cariótipo der normal, aí eu digo, até 4,5, se o cariótipo der normal, e eu fizer um rastreio e não encontrar malformação, esse bebê é 90% a 90%, até um pouco mais, que vai nascer saudável. Esse eu invisto e eu acho que vai bem. Até 4,5. Acima de 4,5, mesmo com o cariótipo normal, eu já não fico otimista. Eu já acho que a chance da coisa evoluir desfavoravelmente para malformações, síndromes genéticas outras ou complicações outras é muito alta. É muito alta. E aproveitando o gancho, é importante lembrar, a translucência nucal é um método muito valioso, é um método realmente com uma sensibilidade muito grande, e não só para doenças genéticas, não só para doenças cromossômicas genéticas, patologias cardíacas. Principalmente cardíacas. É para outras malformações, principalmente cardíacas e várias outras, né? Quer dizer, mas é isso que vocês estão colocando. Uma coisa que tem me preocupado é que eu tenho visto assim, gestantes bebês com translucência nucal aí de 3,5, 3,3 até 4, e o pessoal, os obstetras começam a indicar NIPT. E vem tudo normal. O que eu não entendo. Translucência, bom, primeiro que para mim, translucência nucal aumentado é igual a aminocentese, é igual a teste invasivo. Teste invasivo. São duas coisas que eu coloco assim, o pessoal confunde, e é onde eu brigo também, eu posso dar um gancho aqui, vamos pegar o rastreamento bioquímico. O pessoal confunde que método de rastreamento não é para competir, eles são para se somar. Então, não é porque porque tem NTU alterado, exatamente. Hoje, muito obstetra acha que o NIPT é diagnóstico, e o NIPT não é, ele é rastreio. Ele é uma translucência, tal qual a translucência, ele é um método de rastreio, e o pessoal acha que, a partir do momento que você tem a translucência alterada, vamos para o NIPT. O NIPT deu normal, não precisa de cariótipo. Não é essa a história. E isso eu tento deixar muito bem claro para as pacientes. São duas, é o inverso. Os dois devem se associar. Se o NIPT é alterado ou translucência alterado, eu vou pedir cariótipo.
Agora, não é porque um deu alterado, o outro deu normal, então esse anula o outro. De jeito nenhum. É o que eu sempre tento trazer à tona. Os testes de rastreio, eles se somam quando ambos estão alterados. Agora, quando um dá alterado, o outro dá normal, eles não é um para invalidar o outro, muito pelo contrário. E aí... Uma paciente com transcência nucal aumentada, eu não me lembro exatamente quanto deu, mas deu bastante aumentada, eu indiquei a aminocentese e ela voltou agora para o morfológico com o NIPT. E o NIPT deu aumentado para a Tanner. Bom, mas deu o risco aumentado, eu já sabia, ué. Né? É lógico. R$3.800 para fazer uma coisa que ela já sabia que o risco estava aumentado, ué. Porque o diagnóstico não foi feito ainda, não foi estabelecido. Exato. Esse equívoco existe muito grande hoje. O pessoal confunde o NIPT como exame diagnóstico e a gente tem que frisar. Eu coloco da seguinte forma: existe um pouquinho a diferença da seguinte forma. Se você tem um NIPT alterado, porque o pessoal confunde muito o que é exame rastreador com exame que é valor preditivo positivo. São duas coisas distintas. O que é rastreio? Que eu gosto sempre, eu falo bem pro leigo, porque aí eles entendem um pouco melhor. Vou pegar TN. O que é? Eu pego numa sala e ponho 100 bebês com Down. Vamos retroagir no tempo. E eles vêm para a barriga de suas respectivas mães. E todas essas mãezinhas vêm entre 11 e 13 semanas fazer a translucência comigo. Desses 100 Downs, pelo menos 75, 80 vão ter translucência alterada. Isso é rastreamento. Ou seja, a translucência rastreia 75, 80 dos Downs. Mas repare que 25 a 30 são Downs e o que deu a translucência? Normal. Por quê? Porque a translucência não é diagnóstica. Ponto. Vou para a segunda sala. A segunda sala eu pego 100 gestantes, todas estão entre 11 e 13, e todas têm translucência alterada. Valor de 3 a 9 milímetros. Faço uma amniocentese em todas, ou vilocorial, tanto faz. Dessas 100, vão confirmar Down. O primeiro trabalho do grupo do Kipros deu 19%. Na realidade, a média é de 20 a 30 hoje. O que é isso? Isso é valor preditivo positivo. É quando o marcador confirma a doença. Então, não é porque deu translucência alterada que já é Down. Muito pelo contrário. Porque a revista leiga, tipo Cláudia, tipo outra, eles põem que a nuquinha diagnostica. Não diagnostica, ela rastreia. Então, a 80%. Então, a mãe vem para nós achando que o bebê deu alterado, já é 90%. Aí eu vou para o NIPT. O NIPT ele é sensível em 99,9%. Qual é o valor preditivo do NIPT? É isso que importa. Então, por exemplo, se você pegar um NIPT de uma mãe de 25 anos, que deu alterado, mas aí você vai fazer ultrassom, translucência normal, não tem malformação, o valor preditivo desse NIPT é 30% a 33%. Ou seja, 1/3 realmente o NIPT vai confirmar que ele estava alterado. Agora, você pega uma mãe de 40 anos, NIPT alterado, e vai fazer a translucência é de 4. Tem malformação, esse valor preditivo junto com a translucência vai pular para 90, 90 e poucos %. Isso que tem que explicar para uma gestante, tem que explicar para os médicos. Os médicos não entendem o que é valor preditivo positivo e o que é rastreamento, que é sensibilidade. E essa confusão existe muito grande. Por isso que o pessoal quer fazer hoje, o obstetra não entende o que é sensibilidade e o que é valor preditivo positivo. Então ele quer fazer o NIPT como diagnóstico. Como se o NIPT já não fosse rastreamento e diagnóstico. Fiz NIPT, deu alterado, pronto. Talvez se encaixe, não sei a opinião da Carol, por exemplo, uma paciente com 40 anos, que a translucência deu 2,7. Talvez nessa o NIPT encaixe, em vez de fazer uma aminocentese. Porque o risco é 0, né? E o que a gente vai querer? A gente quer excluir Down. Porque a paciente de 40 anos com translucência no limite, a gente quer excluir um pouquinho acima do limite, a gente quer excluir Down. Aí sim. Aí eu única coisa que eu abaixaria a sua idade materna. 40 anos, para mim, só 40 anos eu já indico cariótipo. A partir de 38, isso que eu digo para vocês. Para mim. Olha só. Mas por quê? Mas por quê? Não.
Eu digo o seguinte, porque isso que eu falo, um método rastreador não deve inibir o outro. Não, 40 anos, a chance da mãe ter uma neoplodia é 2%. Se pegar Down e trissomias, é 1/3 de 2%. Então vai dar aí, vai lá, 0, divida por 3, 0,7 por aí. Hoje, o meu procedimento, isso tirando, e já foi feito o último trabalho agora, 2020, 2021, no grupo israelense, quando você vincula o risco do exame estritamente ao exame e não com a patologia, o vírus coreal é 0,2 e o líquido amniótico é 0,3. Eu não entendi que até deu um pouquinho mais do que o líquido, que a biópsia. Mas é 0,2, 0,3 os dois, praticamente. Ou seja, eu estou autorizado. Então, assim, esse é teu caso, eu botaria de uma mãe de 37 anos, uma mãe de 35. Deu 2,7, aquela translucência borderline. Eu acho que o NIPT vem somar com a translucência maravilhosamente bem, para você poder fazer uma aferição melhor. Para excluir Down, tá. Se você está pensando em Down, pré-feto sem alterações anatômicas, sem alterações estruturais, mãe com uma idade de 37 anos, translucência no limite, o NIPT é perfeito, porque vai Sem excluir dúvida. a patologia mais frequente de todas. Eu sou mais bonzinho que você. Eu acho que o NIPT, como é um método castrador, como a gente indica a translucência para toda paciente, para mim, toda paciente de baixo risco, por exemplo, mãe de 25 anos, a Carolzinha, engravida amanhã que tem 25 anos a Carolzinha. Ela engravidou com 25 anos, eu indico para essa paciente um NIPT também, tanto como a TN. Porque eu acho que o exame de rastreamento, por definição, é para paciente de baixo risco. A paciente de alto risco, não é que você não possa utilizar. Já está rastreado. Ela já está rastreada pelo fator anterior. Por isso que eu digo, uma mãe de 40 anos, ela já tem, pela idade, o fator de rastreamento positivo para mim. Tem um paralelo com o rastreamento da pré-eclâmpsia. Uma paciente que teve pré-eclâmpsia na gravidez anterior, ela não precisa fazer Doppler, fazer nada. Não. Ela aparece e pronto. Ou a hipertensa, aquela que engravida, que já era hipertensa prévia. Ela já está rastreada, acabou. Não precisa rastrear mais, ela já está lá no grupo, ela já foi para outra fila. Ela já tem que entrar no grupo de risco. Exatamente, é o que eu penso. Eu penso exatamente isso. O efeito colateral é pequeno. Agora, a nossa agulha, apesar de ser 0,3%, o efeito colateral pode ser grande. Então, precisa pensar. Não, mas aí entra você explicar para a gestante, e como eu digo, eu sou de simples teoria, por isso que aí eu sou diferente. Eu sempre digo assim, eu só tenho que definir se a paciente está ou não está no grupo de risco. Se ela está no grupo de risco, eu digo, olha, a senhora está no grupo de risco, eu indico o exame diagnóstico. A senhora precisa fazer? Não. A senhora faz quem quer. E aí eu ponho os riscos do procedimento. Tem risco de aborto? Tem. É 0,2, é 0,2. Não é 0. O que é 0,2? É 2 em 1.000. Então, de cada 1.000 mulheres, 2 vão perder. Isso é alto, é baixo para a senhora? Cabe à senhora e seu marido decidir se é alto ou não. Então, eu não tenho dúvida em indicar, porque a senhora preencheu o grupo de risco. Agora, a senhora precisa fazer o exame? De jeito nenhum. Faz o casal que quer. Eu penso dessa forma. Entendeu? E eu exponho dessa forma. E aí o casal decide. Como você citou, tem casal, e eu já peguei, casal de 40, 42 anos, que não quer fazer. Aí eu recomendo que faça o NIPT se eles querem ficar um pouco mais tranquilos além da TN. Aí eles fazem o NIPT. O NIPT também deu normal, TN deu normal. Eu falei, olha, tudo leva a crer que vocês estão no grupo de baixo risco. Dá para dar 100%? Não, não dá. Mas melhorou o prognóstico para vocês. Carol, nosso meeting vai ser bom, hein? Nosso meeting vai ser agitado. Já viu que é? Vai. Pois é. Então, nosso meeting vai ser movimentado no dia 7. Vai. O meeting vai ser movimentado. Tem uma tendência de você indicar o cariótipo, né, fazer punção, quando a TN está acima do percentil 99, que a gente pode aceitar como 3,5 de qualquer idade gestacional. Ou se você 99 é 3,5. Percentil 99, isso aí. 3,5 para qualquer idade gestacional, um pouquinho Porque mais. 95 é o 3, 95 é o 3, né? Sim. Então, assim, se você tem uma TN alterada com algum outro tipo de malformação, teoricamente está contraindicado fazer o NIPT. Você faz o cariótipo. Já está indicado o cariótipo, exatamente. Sim. Se você tem uma TN que seja maior que o percentil 99, maior que 3,5, cariótipo. Tá? Aí você vai ver, concordo. dependendo do que você vai pedir. Você pode pedir banda G, que vai, como eu costumo falar para as pacientes, que vai te mostrar só quantos livros você tem.
Ou se você vai pedir o array, que vai te mostrar o cariótipo molecular, que vai te mostrar as páginas, ou o exoma, que vai te mostrar as linhas. Mas... É a mesma comparação que eu faço. Eu nem conversei sobre isso, é a mesma comparação que eu faço. E fica muito fácil delas entenderem. O array é que nem mas vamos só botar aí para o pessoal, que também às vezes o pessoal faz confusão. É que o exoma, eu sempre coloco assim, o exoma eu acho que é um segundo passo. O array, não. O array, para mim, é o cariótipo com o array, é exatamente isso que você colocou. É um cariótipo muito mais refinado, que vai pegar microdeleções, que o cariótipo convencional não vai pegar, e etc. E tal, e erros estruturais pequenos. O exoma já entra doenças gênicas na jogada. Aí, muitas vezes, você vai ter que ter um caso índice na família. Se você não tem, abre um leque infernal para você pesquisar, entendeu? O problema se você não tiver, né? O problema do exoma é porque ele pode causar muita iatrogenia, porque a gente não conseguiu ainda descrever tudo. Mas financeiramente, os dois têm um preço muito semelhante. Sim. É que tanto é que naquela minha aulinha, eu acho que é a aulinha que eu vou dar no nosso simpósio aí do dia 7, que é justamente quando, por exemplo, que aí é o nosso protocolo, é o protocolo que eu defendo aqui pela FETS e tudo mais, que eu falo isso desde... Esse aqui me conhece e sabe que eu brigo com a velha guarda faz tempo. Eu falo desde 95. Translucência deu alterada, primeiro passo, cariótipo. Fez o cariótipo deu normal, o que eu recomendo? A Fetal Medicine Foundation, até 2009, ela só mandava reavaliar com 23, 24 semanas. Eu falei, tão doido, eu faço, deu alterado a translucência, fiz cariótipo normal, aí eu mando fazer 4 reavaliações, com 16 semanas, 20, 24 e 28. O que é 16? 16 semanas já faço um eco transvaginal para rastrear a cardiopatia congênita. Sim. Nesse momento, peço toda a bateria do TORCH. E nesse momento, tiro uma história obstétrica, uma história familiar aprofundada para ver se eu peço, já tenho material colhido antes, senão até posso fazer uma recoleta para exoma. Aí entra o exoma para mim. E aí, deu tudo normal, eu repito com 20. Tudo ok? Repito com 24. Por quê? Porque 24 eu refaço o novo eco, que é o melhor período para coração, para rastrear displasia esquelética e outras, e se dá tudo normal, vai para 28. 28, tudo normal, alta, baixo risco. Eu brinco para os pais, né? O senhor já teve 3 infartos, já foi no cardiologista, já botou 3 pontos de safena, tudo mais. Mas não, é um excesso de zelo para que a gente dê uma garantia que aquela translucência foi um falso alarme. No entanto, e na prática, o que é que eu tenho de experiência e quero saber de vocês? Translucência alterada, que o bebê evolui desfavoravelmente, na minha opinião, entre 16 a 20, até 20 ele já manifestou a patologia. Geralmente. É difícil precisar esperar 24, 28. Difícil. Geralmente é difícil, né? 16 semanas já está aparecendo alguma coisa. Foi muito bom você ter tocado nisso, que eu acho interessante. Quando a gente colhe uma amniocentese, uma biópsia de vírus, lembrar para o casal que pedir para o laboratório guardar o material. O laboratório cobra taxa para guardar o material, mas vale a pena guardar, porque se a gente precisar avançar no diagnóstico, a gente pode avançar ou para o array ou para o exoma. Né? Porque às vezes esquecem de guardar o material, ter que fazer uma nova coleta. Se puder evitar uma nova coleta, melhor, né? Exato. E isso é muito bom porque hoje eu sei, por causa de células em outras patologias, que o pessoal guarda, né? Quem é patologista sempre guarda material. Lá fora funciona muito bem. Aqui no Brasil, mais ou menos. A gente tem que lembrar para o laboratório, lembrar para o casal, ou botar no pedido do cariótipo para guardar o material. Isso. Tem mais uns 15 minutinhos ainda para conversar. Eu quero saber o seguinte. De rotina, Coridon e Carolzinha, vocês fazem o ducto venoso e o RT e osso nasal, botar os 3 coadjuvantes? Mesmo quando é pedido obstétrico mais TN. Eu faço. Você faz os 3 ou faz um só ou não faz algum? Você tenta fazer os 3 no primeiro. Tudo que eu consigo. Perfeito. Eu acho muito difícil fazer tricúspide com 11 semanas. Então eu tento, mas nem sempre dá. Mas ducto venoso eu acho que vale muito a pena fazer ducto venoso. Eu acho que o Coridon, o RT, eu acho que é o mais calcanhar de Aquiles. Tem que tomar muito cuidado para valorizar. Muito cuidado. A Carol falou que a gente tenta, eu tento RT, mas eu quase nunca consigo.
É o... Não, com 11 semanas é muito difícil. Agora, Outra pergunta para vocês em paralelo já. 13 semanas é razoável, dá para fazer, né? 13 Qual é o semanas. qual é o percentual de casos que vocês têm? Vocês vão fazer transabdominal TN e, de repente, paciente obesa, por exemplo, e é difícil, ou não consigo pegar legal, e vocês partem para o transvaginal. Qual é o percentual? O meu é muito pequeno, o meu é algo em torno de 1%. Muito pouco. Muito pouco. Primeiro porque, por mais difícil que seja, é muito mais fácil por via transabdominal. Mas é muito mais Sempre. fácil. E é que Eu eu coloco, sou, porque eu falo eu que sou a exceção transabdominal é a aqui. regra, é a regra. Você só vai para transvaginal eventualmente, quando você precisa e não está conseguindo. É minha ótica. Agora, a literatura põe em torno de 5%, o Coridon tem 1%. E Não, você, Carol? é, Eu sou a muito. exceção aqui, porque eu adoro fazer um transvaginal. Eu faço Essas todo mulheres, tá vendo? o... Essas mulheres. Eu começo o meu exame no transvaginal, porque eu acho que eu tenho uma Ah, qualidade de começa mar. transvaginal? Eu já começo no transvaginal. Sério? Eu peço para paciente, Não. né? Eu oriento a paciente, peço para fazer no transvaginal. É, eu tenho o tique de medir o colo do útero também, então eu meço só Primeiro a parte trimestre. primeiro trimestre, só o glandular, só a parte glandular. Então, tem alguns estudos saindo que falam que se você tem a parte glandular do colo do útero que seja menor que 3, 50% dos casos vão ter o colo menor que 2,5 no segundo trimestre. Então, assim, não é Que aí já cai muito no grupo de bem, risco, assim, né? Mas que é a aí eu já consigo prematuridade. fazer um rastreamento. Então, como eu já É, vou medir o colo do útero, aquela. mesmo que não tenha no pedido, eu faço no Eu, transvaginal. eu acho que, Coridon, nós já estamos com barba branca, acho que eu estou do seu time também, entendeu? Eu acho assim, aquela regrinha básica, até 10 semanas sempre transvaginal, a partir de 14 semanas sempre abdominal, e entre 10 e 14 às vezes mesclando os dois. Mas eu sou honesto. Eu, a partir de 11 semanas, só vou para transvaginal em casos que eu não consiga avaliar de jeito nenhum via abdominal. Aí Eu até também, complemento. Porque, por eu, que, que eu às digo vezes, isso? Porque o transvaginal, a partir de 10 semanas, 11, 12 semanas, o bebê tem que te ajudar muito. Se o bebê não é, estiver numa posição favorável, você não vai avaliar a translucência. Se o bebê estiver sentadinho, você não vai ver nunca a translucência. porque quando Concordo. Agora, Mas é que eu acho muito mais aí você quer ver fácil. colo, né? É que eu não vejo colo. É, Como não, eu não entendo de prematuridade, eu fujo da prematuridade, eu nem olho o colo. é que No, para mim tem brincadeira à funcionado parte, eu bem, só porque vou assim, quando eu precisa começo, mesmo. eu começo no transvaginal e assim, 10% das vezes eu não consigo fazer a TN. Mas que seja, 20% das vezes eu não consigo fazer a TN pelo trans por conta da posição, principalmente quando é 13 semanas, 13 para mais. Aí eu É, quanto complemento maiorzinho, mais difícil. Aí eu eu não. complemento pelo abdominal. Só que é Eu, muito mais Não, eu sou fácil. inverso. Eu sou É inverso. muito mais fácil eu tirar o transdutor transvaginal e pedir para a paciente esticar a perninha do que pedir para ela ir para o Concordo. banheiro, trocar de roupa. eu acho assim, Entendi. pelo Entendi. menos a minha experiência, eu dificilmente não consigo, não é só TN, fazer a avaliação morfológica toda por via abdominal. É excepcional quando a paciente. Acho que a obesidade talvez atrapalhe até menos. Acho que atrapalha mais é dermolipectomia. Dermolipectomia é o inferno, né? É pegar o nosso Uhum. e jatear E ele. cicatriz? Não, e cicatriz cesárea, se tiver um monte, se tiver qualquer coisa abdominal, é um Quando ela passa inferno isso aí. largo, né? O útero mais profundo, tá com 11 para Sim. 12, o útero retrovertido está começando a virar para frente naquele momento, aí sim, aí eu lanço mão. Mas olha, é muito pouco, eu posso contar nos dedos por mês quantos exames eu preciso partir para o endovaginal. E eu sou enjoado com avaliação morfológica, muito enjoado, sou neurótico. Ah, eu também sou chata. Sou muito neurótico. Então, quando não consigo, aí É. eu apelo para o Olha, vaginal. Aí tem aqui, que eu olha, apelo. a doutora Juliana Matos é adepta da doutora Carol. Ela prefere começar com a vaginal e depois passar para o abdominal. Eu Mas não olha, acho que nós somos da velha guarda, eu sou o inverso. Eu mas faço tudo abdominal. é Eu só importante. vou para transvaginal quando eu não consigo avaliar abdominalmente. Se não, vou. Caso eu avaliei tudo abdominal, nem não faço mesmo. Eu, particularmente, não faço. O protocolo da Fitomedicina Foundation é transabdominal, preferencialmente. É, Preferencialmente. não, sim. Tanto é que a estatística deles é que 95% é transabdominal e só 5% que vão para o transvaginal, acredito, né? Por causa que aí para dificuldade, né? É. Ah, mas eu enxergo Mas, tantos, eu consigo mas ver tantos mais detalhes.
Não, mas Tem gente te elogiando aqui, viu? Que o doutor Coridon é um excelente profissional, que ela tinha 3 cicatrizes cesárea e foi bem. Tá vendo? Mas Tá vendo? O Coridon tem, não, mas o Coridon tem uma boa mão, ele faz os exames, isso porque ela ainda não viu os exames cardíacos do doutor Coridon. Imagens maravilhosas. o que a gente E não sabe pode, que esse é outra coisa. na dúvida, não conseguiu ver direito qualquer coisa da anatomia, lança a mão dentro do vaginal. Não entende? Aí sim, na dúvida a gente não pode ficar. Sim, Aí, sim. Eu vou mais longe. Por exemplo, mas terceiro sério, trimestre. Eu já fiz terceiro trimestre transvaginal, que a paciente era obesa, já estava com a cabeça lá embaixo e eu precisava avaliar a polo cefálico desse bebê, que está com uma suspeita de hidrocefalia. E pelo abdômen já não dava para ver direito. E aí, né, e à época a qualidade de imagem era péssima. A gente complementava por transvaginal. Fazia eu parte fiz do jogo. atrasado, eu recebi um paciente me mandaram com adramenia. E a paciente mais gordinha, não é pequena, eu não consegui ver nada. A adramenia mesmo não conseguia ver nada. Eu lancei mão dentro vaginal para poder achar as artérias renais. Com 16 para 17 semanas. E deu certo. Consegui achar as artérias renais. O rim é bem pequenininho. Não é uma genesia, mas é quase uma genesia de tão pequeno, tão displásico que é o rim. Mas, enfim, consegui achar. Consegui, o intento foi conseguido com o vaginal, já com 16 para Exato. 17 semanas. Então, assim, É, é muito valioso da anatomia. outra coisa, Carol, estão perguntando aqui, quando você faz transvaginal, se você já também avalia a placenta. E como é que você. Eu até vou emendar a pergunta, não é só avaliar a placenta. E se a placenta recobre o colo? Como é que você descreve? Se já considera, você põe. Como é que você descreve? Você descreve que está recobrindo o orifício interno do colo, mas não Sim, podemos chamar de placenta prévia de jeito nenhum, nós não. sabemos isso por estatística, por definições, né? E Uhum. como é que você orienta essa paciente? Então, eu falo para a gente reavaliar essa paciente num segundo momento no morfológico, para fazer essa primeira avaliação de placenta, que daí a gente já aproveita e também já mede o colo do útero junto com o morfológico de segundo. Mas que o diagnóstico definitivo é terceiro trimestre. Então, é transvaginal no terceiro trimestre para você avaliar a inserção da placenta. Na maioria das vezes que a gente vê, recobrindo o colo, não, né? Quando está recobrindo o colo, dificilmente essa placenta vai se mobilizar para o fundo, Sim, mas na maioria das vezes, quando tem uma bordinha de placenta ou um pouquinho de placenta que está ali perto do orifício do colo, do orifício interno, geralmente sobe. E aí a gente faz um primeiro morfológico, no segundo morfológico, se a placenta já subiu, já distou mais já. de 2 centímetros do colo, você já deixa essa paciente mais aliviada no segundo morfológico. Eu colocaria assim, na prática, né? Que o que a gente coloca, você vai se preocupar só se a placenta ela tiver mais ou menos todinha recobrindo o colo, quase que metade de metade, que é essa aí que você tem que ficar de olho. Essa não Agora, sobe. toda aquela que recobre pouquinha coisa, a gente sabe que ela, entre aspas, migra, né? Que o útero cresce e ela vai sair. Isso a gente fica tranquilo. Tá, doutora, olha, quem passou com você, querido, ela está escrevendo aqui, é a doutora, eu não consegui ler o nome direito, porque vem tudo corrido, eu não consigo, eu sou péssimo para ler essas coisas aqui, né? Mas ela te parabeniza bastante. Tem a doutora Fernandes Maida, que também foi sua cliente, está te elogiando bastante. E a doutora, ai, fugiu aqui o nome dela, Marileide, acho que é Marileide, que era o nomezinho dela. Mas então, você está de parabéns. Tem um fã-clube grande aqui, viu, Coridon? Está de parabéns. Aumenta a responsabilidade. Aumenta a responsabilidade de fazer Isso direito. aí, isso aí. Que você acertou outra, tudo na gravidez dela também, doutora Roberta Fonseca. Você um acertou bom tudo também. mestre. Tive um bom mestre. Uma Isso. outra coisa que Fale, falaram querido. é quando a placenta é anterior e tem uma cesárea prévia. Aí eu acho que o endovaginal ajuda muito, porque a proximidade dela ali com a cicatriz de esterotomia, a gente consegue avaliar muito melhor por via endovaginal já no primeiro trimestre. E aí é muito valioso para a gente ficar de olho na. Pro termo do acretismo, né? E aí, Exatamente. terceiro trimestre, ficar de olho nesses casos, né? E É, tem que avaliar e legal, isso aí. E o Doppler aí também ajuda, a tudo avaliação mais. já é muito valiosa, né, Carol? É muito bom para isso, né? Porque a gente vê com muito Sem mais dúvida. o Sim. limite da placenta e o miométrio, os vasos irregulares penetrando no miométrio. É muito importante lembrar isso. O paciente com cesárea prévia, que é uma coisa comum no nosso meio, né? Cesárea prévia, com placenta anterior, sempre a preocupação com o acretismo.
Qual que é a Olha, conduta tem de uma. vocês quando vocês veem isquimocele em topografia de Olha, cicatriz de cesárea? Porque eu ando pegando você. bastante. Relatar, relatar, não tem jeito. Viu, Eu tem que só relatar. relato, eu Viu, tem relato, que relatar. acompanho, e em todos os Mas casos que eu, aí que eu eu venho deixo para o obstetra, acompanhando. né? Que se a obstetra quer fazer com antibiótico, não vai, sei lá como é que está hoje Não, mas isso. não é Eu não entendo. SLUD, Não, é Ah, não, isquimocele. Slud. Ah, Não, é istimocele só. isquimocele. Tá. eu relato, mas tento não colocar, não explicar para a paciente de uma forma que ela não ache que foi um erro médico, foi apenas uma cicatrização que aconteceu daquela forma, né? Explico para ela Uhum. Eu isso, vou na mesma linha. mas tem que relatar, viu? Tem que relatar, não É, tem. não, relatar eu relato também, mas eu tento acalmar a Carol, paciente, porque. é a Ah, medida do sim. miométrio na paciente gestante que tem uma estimocele e que mandam para você medir o miométrio na estimocele. Qual é o valor que tem isso e qual é o valor ponto de corte? Putz, Não sei. É, é um Aí eu problema, não pego isso. Eu é não um pego. problema da Praticamente não literatura. peguei. é um É. problema que eu não Não tem. tenho, eu não tenho relato na literatura. Uma vez eu conversei, acho que com o professor Sangue, que ele apresentou uma aula sobre cicatriz de cesárea anterior no ultrassom. E eu não lembro muito bem a referência, mas acho que era 0,3 milímetros ou 0,5 milímetros. Era Não, bem pequenininho. entre 2 e 3 milímetros. Entre 2 Isso. e 3, isso mesmo. Dois, Eu três. assisti o sangue também. Foi o sangue mesmo, É, que eu assisti a aula dele. foi sangue, né? Bom, ó, Depois eu gente, fui eu só conversar. vou dar uma. Eu só vou dar uma acelerada, porque eu acho que nós temos só mais 2 minutinhos que temos que encerrar. Tem aqui um pessoal perguntando, por exemplo, casal de fertilidade 4,5, esse é fácil a resposta, 4,5 DTM, paciente de 40 anos e fez FIV. E ainda Nossa, muito. fez não, e fez o diagnóstico pré-implantacional, se ainda mesmo assim tem que fazer cariótipo. Eu acho que tem. Tem que tomar cuidado com o diagnóstico pré-implantacional, porque, como também nada em medicina é 100%, ali, se você tem mais fatores e tudo mais, e o óvulo é dessa mãe, eu não pecaria e faria. Eu faria cariótipo. Tive um caso ano passado de Down. Fez o diagnóstico, fez o rastreio, fez a Tudo biópsia, ok? tudo ok Eu e sei tinha Down. disso. Tá? Eu sei. Eu já peguei também. Recente, Eu já final do ano peguei. passado. Bem recente. E esse lance aí da estimocele, só o último o detalhe que eu coloco assim, é mais ou menos que nem gemelar e você vai indicar, por exemplo, cerclagem de rotina. É uma briga eterna que você vai ter, entendeu? Porque tem gente que vai indicar, porque risco de prematuridade, tem gente que não indica, vai esperar o colo estar fino, não sei o que lá, bababá. Isso é uma coisa que realmente eu não tenho experiência, então não vou falar, não vou dar minha opinião, Não, mas os eu acho que casos. o cara tem que estar trabalhando muito com esses casos para ter uma certa opinião, para dizer se valoriza, não valoriza, até onde Não, valoriza. Eu acho que o mais correto é só relatar e aí o próprio obstetra com a sua experiência que vai atuar, na minha opinião. Se a paciente não tiver gestante e tiver sintomas de sangramento, Esporte. esporte, Exato. tem uma técnica cirúrgica muito bacana, feita por transiluminação, por via vaginal, por via vaginal e via laparoscópica, é muito interessante a técnica que é bastante efetiva na correção da estimocele, né? Isso. Bom, gente, eu fico aqui à disposição, o Felipe, que está coordenando por trás toda a nossa live. Está dando já 9 horas, a gente comecei um pouquinho antes, para poder entender como é que faz para ser como é que se diz, para ser anfitrião e chamar esse, que a Botei no Barba fogo, Branca, né? assim, a gente até entende um pouquinho, mas a gente não é daquele expert em tecnologia, né? Mas queria agradecer demais. Coridon, você é irmãozinho, você sabe disso. Muito obrigado por estarmos juntos aí. Eu acho que o próximo dia 7 está com o nosso simpósio Up to Date em ultrassom, onde nós vamos ter 2 salas simultâneas, uma sala de medicina interna, outra de GO, uma mesa de gineco que o Coridon vai estar coordenando, outra de obstetrícia que eu vou estar coordenando. E justamente um projeto piloto, a doutora Carol já faz para o nosso grupo docente, vai estar com vocês, onde nós vamos estar com o projeto ano 2022, se Deus quiser, as primeiras turmas vão começar realmente a partir de agosto, que nós estamos projetando. E o nosso projeto não é pequeno, não. As faculdades BWS têm já a chancela do MEC, nossos cursos nós vamos estar com professores altamente credenciados, a nível nacional, inclusive, com vários
colegas que a gente vai estar convidando e de renome nacional e internacional para participar das aulas e dando curso para a gente também. E, se Deus quiser, o projeto é para a gente entrar de frente, pau a pau, com a Cetros, para ser até maior, a nível nacional. A gente vai começar por São Paulo e depois o projeto é implantar a nível nacional todo um projeto grande e de alta qualidade. Fazer cursos de pós-graduação na área médica, vamos ter cursos também modulares e intensivos, e vamos também formatar também grupos, até turmas, para a gente ter uma pseudo-residência, não é residência, né? Mas pessoal que vem fazer uma especialização em formação com a gente. Então seria isso, Carolzinha, muito obrigado, queridinha. Vou dar a última palavra para vocês dois, agradecendo vocês aí, e até a próxima. Vou te pedir desculpa só por proforma de ter botado você no fogo, mas você sabe que a gente é irmão, um pode fazer isso com o outro, não tem muito problema. Mas consegui. Não, faz parte, Ju. Eu tenho que participar. Mais que bom. Tem que participar. Depois eu termino minha viagem, tá? Carol, foi um prazer. É isso aí. Tá? Igualmente. Obrigada pela conversa, pelo bate-papo. Desculpa o meu atraso aí, não foi culpa minha, não. Fiquei preso realmente, fiquei 2 acidentes. Ainda bem que não teve. Foram acidentes que pararam do trânsito, mas não teve morte, não teve nada. Mas foi o suficiente para. Isso é bom. Isso é bom. Exato. Coitado. Fala, coitada da Adriana aí, que eu tenho coitada dela. Vai agora pro hotel de uma vez e pare de ficar na estrada agora. Ainda estou a 100 e tantos quilômetros do lugar ainda. Ainda tenho que dirigir um pouco ainda. Mas quando chegando lá, eu tomo melhor a tudo. Isso aí. Gente, valeu. Gente, um bom feriado para todos. Todo mundo que participou. Quero agradecer ao Felipe pela coordenação aí por trás, a Tabita também, que sempre ajudou a gente, o meu grupo lá da Fetos, vocês dois e todo mundo que participou. Tivemos bastante gente participando, chegou aqui um auge, acho que mais de 80 pessoas participando simultaneamente, fora os que entram e saem. E um bom feriado a todos. Todo mundo, um beijo grande e até a próxima. A todos. Valeu, até mais. Tchau, tchau.